todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Veja que a doutrina do batismo foi estipulada por Jesus Cristo. Em Mateus ele diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra batismo significa imergir, afundar, lavar. É por isso que nós batizamos por imersão, não por aspersão, porque a própria palavra batismo tem o sentido de mergulhar, de afundar a pessoa nas águas. Portanto, nós batizamos por imersão, acreditando que Cristo assim ensinou, e batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Trindade. Já que Jesus deixou claro a respeito do batismo, nós precisamos entender algumas coisas, que existem 3 batismos. Nós precisamos ter uma certa clareza a respeito desse assunto, para não fazermos confusão. O primeiro batismo não é nas águas. O primeiro batismo é para dentro do corpo de Jesus Cristo. É o novo nascimento. Quando eu nasço de novo, da água e do Espírito, eu deixo de estar enxertado em Adão e sou batizado no corpo de Cristo. É o primeiro batismo. Veja o que a Bíblia diz: assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formamos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos nós foi dado beber de um só Espírito. Veja, fomos batizados num só Espírito. Ou seja, quando Deus criou Adão, ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Nós sabemos que Adão perdeu a vida, ele só sobreviveu, ele perdeu a vida de Deus, ele perdeu a essência, ele morreu espiritualmente, ele sobrevivia na terra através dos instintos da carne e dos sentimentos da alma. Agora, quando Cristo ressuscita, Cristo vai restaurar essa vida. Então Cristo diz: recebam o Espírito Santo, e sopra sobre os discípulos. Ele está restaurando o sopro da vida. Nesse momento, os discípulos receberam de um mesmo Espírito e foram batizados no corpo de Cristo, foram enxertados no corpo de Cristo. Esse é o primeiro batismo. A Bíblia também diz que: ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Agora nós somos o corpo de Cristo, individualmente membros, fomos enxertados como membro, mas no coletivo somos o corpo de Cristo. Portanto, o batismo mais importante que existe é o batismo para dentro do corpo de Cristo, que é o batismo do novo nascimento. É quando nós nascemos da água e do Espírito. A Bíblia diz também que Jesus respondeu: em verdade digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja, nascer da água e do Espírito. Muitas vezes nós confundimos isso também, e nós achamos que nascer da água é nascer das águas do batismo físico, mas nascer da água não significa que estamos sendo batizados nas águas, mas nascer da água significa a palavra. Nós nascemos da palavra, é a palavra que nos limpa, é a palavra que faz a limpeza em nós. Nós nascemos da palavra, da água e do Espírito, o Espírito Santo. Ou seja, nós estávamos mortos com a morte espiritual, com o pecado original, e a palavra vem e nos limpa, e o Espírito vem e nos ressuscita. Nosso espírito volta a viver, o Espírito Santo se liga ao nosso espírito e nós voltamos a viver. Isso que é nascer da água e do Espírito. Primeiro a palavra da pregação, das boas novas, e essa palavra nos limpa.
Depois da limpeza, o Espírito Santo vem no nosso espírito e ressuscita o nosso espírito para Deus. E aí nós deixamos de ser mortos espiritualmente para ter novamente a vida de Deus. É como se nós estivéssemos recebendo o segundo sopro, o sopro de Jesus Cristo, dizendo: recebei o Espírito Santo. Esse é o novo nascimento. E quando nós somos ressuscitados agora, nós não temos mais condições de morar, de viver, de estar enxertado no corpo de Adão. Então Deus nos enxerta no corpo de Cristo. Nós somos colocados no corpo espiritual de Jesus. Como membros, nos tornamos corpo de Jesus Cristo. Então é isso que quer dizer a expressão nascer da água, palavra, e do Espírito, Espírito Santo. Então o novo nascimento é o mais importante dos batismos, porque o novo nascimento é nascer de novo no corpo de Cristo. Nós nascemos no corpo de Adão, mas nós nascemos de novo no corpo de Jesus Cristo. Assim como nós nascemos e temos uma certidão de nascimento, nosso dia, nós nascemos para Cristo esse dia, e nós nos somos batizados, temos o certificado de que nascemos de novo e de que agora nós pertencemos ao corpo de Cristo. Portanto, quando eu creio, a palavra me limpa. Quando eu creio nas boas novas, a palavra me limpa e o Espírito me ressuscita. Eu criei, portanto, eu nasci de novo. Se eu nasci de novo, eu desço as águas. É o segundo batismo, que é o batismo nas águas, esse que Jesus está falando agora, de ser batizado nas águas. Mas veja o que a Bíblia diz ainda do batismo no corpo de Cristo. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, e uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Veja, um só batismo. As pessoas também confundem isso, elas acham que é só um batismo nas águas, mas nós sabemos que não. Paulo chegou em Éfeso e eles tinham sido batizados no batismo de João, e agora ele vem e batiza-os com o batismo de Jesus, que Jesus ensinou, no nome do Senhor, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo aqui, um só batismo, é o batismo no corpo de Cristo, é o novo nascimento. Nós não nascemos de novo várias vezes, nós nascemos de novo uma vez só, e por isso é um só batismo. Nós somos enxertados uma só vez no corpo de Cristo. Já que nós fomos enxertados no corpo de Cristo como membros, o próximo passo é ser batizado, porque nós cremos. Se cremos, nascemos da água, que é a palavra, e do Espírito, que é o Espírito Santo. O nosso Espírito ressuscitou. Se o nosso Espírito ressuscitou, nós não vivemos mais no corpo de Adão, nós vivemos no corpo de Cristo. E agora nós vamos descer as águas, nós vamos ser imergidos nas águas para confirmar o nosso batismo no corpo de Cristo. O batismo nas águas, portanto, é uma confirmação de que nós somos batizados no corpo de Cristo. O batismo nas águas, portanto, é uma confirmação de que nascemos de novo, de que nascemos da água e do Espírito, porque isso é nascer de novo, nascer da água, a palavra, e do Espírito, Espírito Santo. Então nós vamos agora descer as águas como uma confirmação da nossa aceitação plena por Jesus Cristo. Nós batizamos por imersão, porque quando nós imergimos a pessoa na água, ela está morrendo para o seu primeiro pai, para o seu primeiro cabeça, para o mundo, Adão. Então ela está morrendo para o mundo, ela está morrendo para a morte espiritual, física e eterna. Ela está morrendo para o pecado original, ela está morrendo para a herança que Adão deixou, e quando ela volta, ela está ressuscitando juntamente com Cristo. É como se ela estivesse morrendo com Cristo para ela morrer para Adão, e ela estivesse voltando e ressuscitando com Cristo para estar enxertado no corpo de Cristo. Então esse movimento é o que aconteceu na verdade quando nós nascemos de novo. Quando a palavra veio, nos limpou, nós fomos imergidos.
Mas aí vem o Espírito Santo e nos faz nascer de novo, se liga ao nosso espírito e nós voltamos, nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Então o batismo nas águas por imersão, ele simboliza, ele representa, ele mostra o que aconteceu quando nós nascemos de novo, quando nós fomos batizados no corpo de Cristo. Então necessário é nascer de novo. Nascer de novo é mais importante do que todas as coisas, porque se eu não nascer de novo, eu posso descer as águas, e como disse, eu vou descer um pecador seco e vou voltar um pecador molhado. Mas se eu nasci de novo da água e do Espírito, eu estou confirmando aquilo que aconteceu quando eu criei, quando eu aceitei a Cristo, quando eu criei com o coração, fiz a confissão com a boca. Agora veja o que Cristo disse: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Além do batismo ser a imersão, está representando que eu estou morrendo com Cristo, ressuscitando com Cristo, eu estou morrendo para Adão, eu estou vivendo para Cristo. Esse batismo deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós devemos batizar as pessoas em nome da Trindade. Nós não devemos criar um ritual de batismo nosso, da nossa igreja particular. Não, nós devemos seguir o que Jesus deixou claro, que é batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Trindade. Algumas pessoas dizem assim: eu tenho que batizar em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, eu não vejo necessidade, porque quando eu digo em nome do Pai é Yahvé, em nome do Filho já é Jesus o Senhor, e em nome do Espírito Santo é o Espírito Santo, são as três pessoas. Mas se alguém acha que é necessário dizer eu te batizo em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também não há problema. Mas o Filho já é Jesus, já é o Senhor. Portanto, nós devemos batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, o batismo é uma confirmação da nossa fé. Nós estamos confirmando o que aconteceu dentro de nós. Esse novo nascimento acontece dentro de nós. Ninguém vê. Esse novo nascimento, essa ressurreição espiritual, esse desligamento de Adão, esse desligamento do mundo, esse desligamento do pecado, da herança em Adão, ela acontece num processo interior milagroso. É um novo nascimento. Agora eu vou me batizar para mostrar às pessoas, para comprovar às pessoas que eu nasci de novo. Então o batismo é a confirmação. O batismo é, eu estou revelando às pessoas o que aconteceu comigo. Então eu batizo diante de um público. Alguém precisa ver, ou eu e o pregador e mais uma pessoa. Alguém tem que ver, tem que ter alguma testemunha humana. As pessoas têm que saber que eu desci as águas, que eu fui às águas, porque eu nasci de novo, eu fui batizado no corpo de Cristo. Isso eu estou também mostrando ao mundo espiritual. Eu estou mostrando ao mundo espiritual, aos demônios, que o que aconteceu comigo, eu nasci de novo, eu recebi o selo do Espírito Santo e agora eu sou uma nova criatura. Então os demônios não têm mais poder sobre mim, porque eu não estou mais no corpo de Adão, agora eu estou no corpo de Cristo. E o diabo só tem poder, só tem domínio sobre o corpo de Adão, o mundo. Ele não tem domínio e poder sobre o corpo de Cristo, que é a igreja. Eu fui enxertado nesse corpo e agora estou confirmando isso, e os demônios vão saber, vão ser confirmados no mundo espiritual e também entre os anjos que eu nasci de novo. E a prova que eu criei corretamente é que eu vou descer as águas, como Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Portanto, é uma confirmação para os três mundos, para que os três mundos possam ver: os homens, o mundo do inferno e o reino dos céus. Os três mundos recebem o nosso testemunho. Nós estamos testemunhando que nós nascemos de novo, que nós estamos enxertados no corpo de Cristo, e por isso nós estamos sendo imergidos na água que representa a palavra. A água do batismo, a água física do batismo físico, representa a palavra. Então nós fomos enxertados no corpo de Cristo, fomos batizados no corpo de Cristo por Deus, e agora o homem, uma autoridade espiritual, um discípulo, um filho de Deus, um homem me batiza nas águas. Eu sou batizado por um homem, eu sou batizado no corpo de Cristo pelo próprio Deus, mas agora eu sou batizado por um homem nas águas, confirmando o que aconteceu comigo. E agora, para concluir,
essa parte. O terceiro batismo é o batismo no Espírito Santo, que Jesus prometeu aos discípulos. Veja o que a Bíblia diz rapidamente. Atos 1:5. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Veja, no livro de Atos, Jesus está falando que João batizou com água, o batismo de João. Agora nós estamos não no batismo de João, nós estamos no batismo de Cristo, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele diz: vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. 10 dias depois, no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu sobre a terra e eles foram batizados no Espírito Santo, e eles falaram em línguas repartidas como que de fogo. Eles falaram em línguas espirituais. Portanto, esse é o batismo no Espírito Santo, o batismo de poder para revestimento, para pregar a palavra. Veja o que Atos 1:8 diz também: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja, ele está falando do batismo no Espírito Santo. Não que os discípulos não tinham o Espírito Santo, ele já havia soprado o Espírito Santo sobre os discípulos. Ele havia dito: recebeu o Espírito Santo, e soprou. Ora, naquele momento eles foram batizados para dentro do corpo de Cristo, eles nasceram de novo. Mas agora está falando de outro batismo, que é o batismo no Espírito Santo, que é um revestimento de poder, é um revestimento de unção, para que nós possamos ir a todo mundo e pregar o Evangelho com poder, com graça, com frutos, com sinais que acompanham a palavra. Em outro texto da Bíblia também diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O próprio João Batista está aqui dando testemunho de que ele batiza com água para o arrependimento, mas vem alguém muito mais poderoso do que ele, cujo ele não era digno de desamarrar ou de amarrar as sandálias dos pés, e ele, esse alguém que é Jesus Cristo, batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja que é outro batismo, é o batismo com o Espírito Santo para fazer a obra. Ora, então entendamos: o primeiro batismo é o batismo para dentro do corpo de Cristo, é o batismo do novo nascimento. O segundo batismo é o batismo nas águas. Eu estou confirmando o meu novo nascimento, eu estou confirmando que eu fui batizado no corpo de Cristo. E o terceiro batismo é o batismo no Espírito Santo, para me capacitar a ir ao mundo pregar o Evangelho. Dessa forma, é fácil entender algumas coisas que acontecem no reino de Deus, na casa de Deus, na igreja. Muitas pessoas vêm para a igreja e elas são batizadas no Espírito Santo antes de descer as águas. Por quê? Porque elas já foram batizadas no corpo de Cristo, então elas já são filhas de Deus, elas já se desligaram de Adão, elas estão ligadas em Cristo, e agora nada as impede de falar em línguas e de ser batizada no Espírito Santo. Depois elas são batizadas nas águas, porque batismo na água é confirmação de que sou salvo. Se eu não me batizar nas águas, não aconteceu um novo nascimento em minha vida, eu não fui enxertado dentro do corpo de Cristo. Então por isso muitas pessoas chegam na igreja, aceitam a Jesus, e no mesmo dia que aceitam a Jesus são batizadas com o Espírito Santo. Outras pessoas aceitam a Jesus, passam 2, 3 cultos, em alguma reunião elas são batizadas com o Espírito Santo. Outras pessoas são batizadas com o Espírito Santo no dia que elas são batizadas nas águas, e outras pessoas são batizadas no Espírito Santo depois de que elas foram batizadas nas águas. Ora, não há, portanto, uma regra. Se a pessoa não foi batizada nas águas, ela não consegue ser batizada no Espírito Santo? Não, porque o mais importante é ser batizado com o novo nascimento, que é ser enxertado no corpo de Cristo. Agora, para nós precisamos entender que esses 3 batismos são de importância suprema, porque se nós não nascermos de novo, ou seja, não formos batizados no corpo de Cristo, nós não vamos ver e nem vamos entrar no reino, nós não somos salvos. Mas se nós não batizarmos nas águas também, a salvação não é processada por inteiro, porque você crê que é nascer para dentro do corpo de Cristo e você é batizado nas águas. E o batismo no Espírito Santo, que é um revestimento de poder para nós pregarmos a palavra. Nós precisamos desse revestimento de poder, de pregar o Evangelho com os sinais que seguem a palavra.